Hoje nós vamos falar sobre autoestima, autocuidado, amor próprio. E o amor próprio é a base de tudo, é a chave para a felicidade e realização pessoal. Quando nos amamos, somos capazes de nos aceitar como somos, com todas as nossas imperfeições e limitações. E sim, isso nos dá coragem para enfrentar os desafios, nos torna mais resilientes e nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis e verdadeiros. É importante lembrar que o amor próprio não é egoísmo, mas um ato de generosidade consigo mesmo. E aí eu te pergunto, como é que a gente pode cultivar o nosso amor próprio? Primeiro, nós precisamos nos ouvir, prestar atenção nas nossas necessidades, desejos e sonhos. Depois, nós precisamos valorizar as nossas qualidades, porque todos nós temos muitos talentos, habilidades e características únicas. E por fim, o amor próprio também envolve aceitação. Aceitar que nós somos seres humanos, que erramos, aprendemos com os nossos erros. E é por isso que agora eu quero encorajar você a se amar mais, a se valorizar mais e a cultivar o seu amor próprio. Não se esqueça que você é único, especial e merece ser feliz. Não se compare a ninguém. Siga o seu caminho, ame-se acima de tudo, porque o amor próprio é a base para uma vida plena e feliz. E é isso que eu mais te desejo. Bem-vindos. Olha, convida todo mundo, viu? Liga na TV Aparecida que sábado à noite nós estamos aqui juntinhos. O tema hoje é uma delícia. Eu tenho certeza que você vai sair assim, vai absorver tudo isso e vai sair muito melhor do que entrou. E é isso que eu mais desejo para você. A minha primeira convidada é uma querida, já esteve conosco aqui outras vezes. Ela é médica dermatologista e hoje veio falar sobre autocuidado. Bem-vinda, doutora Caroline Aguiar. Tudo bem, Carol? Olá, tudo bem? Prazer Bem-vinda. Como é que você tá? Tô bem, você? Está loira, mudou o visual? Sou de visual novo. E aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Mudar o visual também é uma prova de amor próprio, hein? Com certeza, eu tô feliz aqui. É sempre bom mudar. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Ele é mentor motivacional, faz um enorme sucesso nas redes sociais. Seus vídeos atravessam fronteiras, já acumulam mais de 200 milhões de visualizações. Bem-vindo, Ed Ciatti. Ed, boa noite. Tudo Boa bem, noite, querido? Amanda. Até que Tudo enfim bem? te Até que recebo enfim, aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Trouxe o presente, vai Ai, ficar que comigo delícia. Deixa com você, eu já vou abrir, combinado? Beijo. Muito obrigada, viu? Presente é a sua presença aqui. Olha, como é que está a sua autoestima e o seu autoconhecimento? Você tem separado um tempo para cuidar de você? A baixa autoestima se manifesta em pequenas atitudes. Atitudes, às vezes, que passam despercebidas, como algo ruim pra gente. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a terapeuta e mentora de mulheres, Ana Paula Diniz. E aí, Ana Paula, tudo bem? Como é que você tá? Ótimo, prazer. Obrigada, estar aqui viu? com Tá você. linda. Igualmente. Muito obrigada por estar aqui. aqui. Sei que você agradeço. trouxe dinâmicas, coisas muito legais pra gente hoje. Para autorreflexão. Olha como é isso importante, hein, gente? Autorreflexão, autocuidado, autoestima. E aí tem aquela frase que diz que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. E como é importante, né? Olha, eu vou receber agora mais um convidado muito especial. Ele já atuou 25 anos no mundo corporativo, já lecionou, é palestrante, escritor e coach. Ele vai nos responder agora como podemos desenvolver a nossa inteligência positiva e fortalecer a nossa inteligência emocional. Bem-vindo, Gustavo Hohendorf. Falei certo? Eu quero saber se eu falei certo. Falou melhor do que eu. Parabéns. Muito Hoje os obrigado. convidados estão com sobrenomes tão difíceis que vocês vão ver só. Obrigada por estar aqui, Obrigado. viu? Muito obrigada. Olha, a próxima convidada é uma mulher forte que dedica a sua profissão no desenvolvimento pessoal por meio da construção e recuperação do amor próprio. Como é que é isso? Dá para recuperar autoestima, o amor próprio? A escritora e facilitadora de autoestima está aqui com a gente, Carol Fagundes. Bem-vinda, Carol. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Vejo sempre os teus vídeos, são ótimos. Parabéns. Ele tem a missão de ajudar pessoas a ressignificarem suas próprias histórias a partir do autoconhecimento e do autoamor. Vem pra cá o psicólogo Daniel Machado. Daniel, prazer te receber, querido. Boa noite, viu?
Obrigada por estar aqui com a gente. E olha, um programa cheio de especialistas, ainda tem, viu? Tem duas meninas lindas que misturaram aí a psicologia com a moda, criaram uma startup que está fazendo muito sucesso. Nós temos um outro caso de um rapaz que tem vitiligo e que transformou, ressignificou a sua vida a partir daí. Tem muita coisa boa ainda chegando no programa para você. Olha, nossos convidados, nossa, hoje o sofá tá, hein, diretor? Hoje o sofá tá grande, cheio de gente, né? Bem povoado aqui, convidados ilustres, muito obrigada. E eu quero iniciar já o nosso programa perguntando para vocês, qual é a diferença de autoestima e amor próprio? Responda quem quiser. São termos que eles se relacionam muito profundamente, sabe? Eles possuem uma diferença. A autoestima, ela está mais relacionada ao autoconhecimento, à aceitação. E o amor próprio, ele é o sentimento que decorre desse processo desse autoconceito, dessa autoanálise, essa autoaceitação. Mas essa diferença, na prática mesmo, ela não existe. Os dois assuntos se relacionam. E isso tem a ver com positividade? Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa autoestima, né, que tem amor próprio, que esbanja tudo isso, é uma pessoa positiva? Não dá para ser uma pessoa negativa e ter muito amor próprio. Tem tudo a ver, é isso? Tudo a ver. Quando você entende a respeito dessa sensação que ela falou, que é o sentimento do amor, e o cuidado, que é a estima, quando você une o cuidado com o amor, naturalmente você se torna a tua essência, que ela sempre foi, sempre é e sempre será positiva. Pois é, a gente inclusive estava conversando antes de começar o programa, estava me dizendo que, por exemplo, a gente olha crianças, né? Normalmente as criancinhas são felizes, correm, querem brincar, tem uma alegria danada. A criança não tem mau humor, muito difícil, criancinha pequena. E aí você me diz, porque a gente nasce com essa essência positiva da felicidade, da perfeição, de ser saudável. E depois, com o passar do tempo, que a gente vai incorporando as outras coisas, inclusive as negativas. Exatamente isso. Na verdade, já o processo, a gente tem uma mãe aqui, recente, com 2 filhos aqui do nosso lado. O processo já da formatação do indivíduo já começa dentro do ventre da mãe. E ali ela vai recebendo informações. Porém, a natureza, a criança já é feliz por natureza. Ela pode estar numa comunidade ou dentro de um castelo na Inglaterra, elas vão estar fazendo o que fazem de melhor, que é brincar. Então essa é a virtude do ser humano, que é ser feliz por natureza. Porém, o sistema ele vai impregnando e ali vai construindo imagens mentais aonde a gente perde essa qualidade e essa essência divina, mas ela sempre está à nossa disposição. Aí é onde a gente tem que ter o autocuidado, que está intimamente ligado com a autoestima, e o amor próprio, para você resgatar essa essência que está à sua disposição. Porém, você permitiu ser soterrada pelo sistema. Ô Daniel, a baixa autoestima, a baixa estima, aliás, a baixa estima está sempre relacionada a um trauma, uma frustração? Apesar de um trauma, um evento traumático, ele estar na base, né, da maioria dos casos de baixa autoestima, existem outras questões que podem levar a pessoa a ter esse sentimento, né, esse olhar mais negativo em relação a si mesmo. Por exemplo, a gente está falando aqui de criança, né? Uma criança, ela está aí, feliz, brincando, é da natureza dela. Mas uma criança, por exemplo, que ela vai ouvindo mensagens negativas a respeito de si mesma, né? O ambiente onde ela é criada é um ambiente tóxico, então ela vai ali sobre si mesma, ela vai escutando palavras negativas. Com certeza essa pessoa vai ter uma insegurança no mundo quando ela for uma pessoa adulta, né? Mas também uma pessoa adulta, ela pode desenvolver a baixa autoestima. Uma pessoa que enfrentou fracassos na vida, uma pessoa que ela não teve muito sucesso nos seus empreendimentos, né? Ela pode achar que ela não serve mais para aquilo, ela pode ficar mais para baixo e aí ela precisa de alguém para ajudá-la a enxergar outros pontos de vista, né? Mas é importante também, Amanda, a gente falar que pode ser que tenha uma questão de doença mental mesmo, transtorno de humor. Uma pessoa, por exemplo, que ela tem um transtorno depressivo, ela com certeza vai ter essa baixa autoestima, não é? Então aí ela vai precisar de uma ajuda médica para trabalhar essa questão, não é? Então é importante também falar que a baixa autoestima não é somente um sentimento, pode ter uma
um transtorno de base aí nesse comportamento. Você colocou uma coisa muito importante que a gente sempre fala aqui, né? O quanto é fundamental os pais entenderem a importância que eles têm na vida de um ser humano, que é o teu filho. E aí quando você diz, ai, você é burro, fez aquilo, não pode, ai, que menino burro, quebrou um negócio. Você não pode fazer isso, você tem que... Existem muitas técnicas e formas de falar com amor, diz que a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Mas que você possa criar um grande ser humano pelo amor, que é a forma mais certa de ensinar, de acolher. Filho, você quebrou, nossa, um menino tão inteligente como você. Tenho certeza que da próxima vez você vai olhar diferente para esse, né? Não vai passar correndo, não vai quebrar, porque você sabe que é importante para a mamãe, para o papai. Então tem uma outra forma de conduzir. E dessa maneira você vai formando a personalidade desse futuro cara, dessa futura mulher. Então é muito importante que a gente coloque aqui isso, como é muito importante também. Você disse isso, e esses dias nós fizemos um programa sobre terapias, tal, e a gente também trouxe, mas se você perdeu, eu vou recolocar. Às vezes você olha para todo mundo da porta para fora, você é o melhor que pode da porta para fora. E você não olha para quem está do teu lado dentro de casa. Você não percebe que tua esposa está com uma depressão, teu marido, teu filho, tua mãe, teu pai, teu irmão. E muitas vezes até isso chega ao suicídio, a causa, né? Casos mais trágicos, né? Extremos. E você estava dentro dessa casa com outra pessoa e não percebeu. Então, que fique também isso para você que está nos assistindo, né? Olhe, acolha quem está do teu lado. Se for preciso, leve para um profissional. Mas seja você esse berço de amor também dentro da tua casa. Isso é muito importante, né, Ana Paula? E até ouvindo vocês falando aqui, eu trabalho com mulheres e a grande parte das mulheres que eu atendo são mulheres que eu até denomino mulheres guerreiras. E isso também leva uma desconexão do amor próprio, porque quando a mulher se casa, tem todo o processo ali com os filhos, acaba que essa mulher fica sobrecarregada e ela sempre vai se deixando por último lugar na fila. Ela vai ali, socorre o filho, o profissional, e ela sempre fala, no final do dia eu vou cuidar de mim. Só que o dia passa e muitas vezes essa mulher não consegue trazer para ela este momento de autocuidado. E aí ela, não, amanhã eu vou fazer. Só que acontece, vai se repetindo. E com o tempo isso vai trazendo para essa mulher uma sensação dessa perda do amor próprio, porque ela não consegue um tempo para ela, né, fazer um exercício físico, enfim, ter um cuidado a mais com ela. Então vai trazendo essa mulher para uma sobrecarga. Eu até falo que são as mulheres salvadoras, né? O perfil da Mulher Maravilha, que traz essa mulher sobrecarregada, desconectada de si, e na hora que ela vai deitar na cama dela, na verdade ela está triste, frustrada e cansada. Precisando de acolhimento também, né? Exatamente. Não tenha dúvida. Vou pedir licença para vocês, que eu tenho um recadinho para dar. Mas, Ed, já vou deixar uma pergunta para você. Como é que a gente consegue extrair o melhor de uma pessoa? Né? Talvez trazer essa consciência de, puxa vida, como você precisa olhar mais para você, se amar mais, trabalhar seu amor próprio, sua autoestima. E isso vai servir para você que está em casa e tem alguém aí do teu lado que não está nessa vibe tão boa. É isso aí, gente. Ed, como extrair o... primeiro você pode me dar meu presente? Pois é, olha aqui, ó. Deixa eu entregar aqui. Ai, pra que você, delícia! Tá? Obrigada, viu, meu querido? Tomara que Deixa você eu goste. ver aqui. Conta pra mim o que é, que legal. A gente lançou agora uma linha de porcelana exclusiva Ed Ciat com frases. Então, são vários itens. E nada mais do que um cafezinho para acompanhar. Que eu amo. Amo um café. Nossa, sou tão cafezeira, Tem sou uma apaixonada. xícara. Cafezinho, a xícara. Ai, adorei. Enquanto eu vou abrindo aqui, Perfeito. você vai respondendo pra gente. Isso está à venda? A gente consegue comprar? Já está à venda. Depois eu vou deixar o site aí. Que legal. Tá vendo. Ai, que linda. Olha aqui. Todos podem duvidar se você é capaz, menos você. Nossa, adorei, hein? Então, estou respondendo a pergunta com a caneca. Já respondi. É isso Você não mesmo. pode duvidar de você. Existe um exercício interessante que eu até fiz um vídeo. Amei, viu? Muito obrigada, amei. Que bom, que bom. Eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: se você fizesse uma lista das coisas que você mais gosta, quanto tempo, ou melhor, quando você colocaria você no topo dessa lista? A maioria das pessoas não se veem como prioridade. E essa é a grande batalha e a grande bandeira que eu sempre fico insistindo. Se você perguntar para alguém, né? Quem são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Exatamente. Ela vai dizer, mas você não colocou você como a não primeira vai, pessoa. Normalmente eu não coloco. Então, se você não se ama, quem vai te amar? Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Então, o passo importante é você ter essa consciência de que você precisa estar pronto, arrumado a casa com você, para depois você partir para outras coisas. É aí que você extrai o melhor.
Se o seu dia não está como você esperava, 5 minutos de um bom papo e um bom café irão fazer toda a diferença. Olha, e é verdade, viu, gente? Eu sou dessa. Nossa, às vezes estou estressada com alguma coisa. Ai, meu Deus, como é que eu resolvo? Calma, Amanda, relaxa. Pausas de bem-estar ao longo do dia. Um cafezinho, sem celular, um bom papo, ou então eu comigo ali, passaram-se 15 minutos, resolveu. Volta com outra energia. Totalmente. Volta com outra energia, total. Ó, nós temos que chamar um intervalo, mas eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês e para você que está em casa também, para a gente conversar no próximo bloco. A gente tá, e eu te perguntei isso, né? Como é que a gente extrai o melhor da pessoa? Às vezes a gente é positivo. É positiva, alegre, mas a gente convive com uma pessoa negativa, né? Começa a namorar alguém negativo, ou acontece alguma coisa com o filho, ele torna-se negativo, ou a vida te traz um ser humano para dentro de casa por alguma razão que é negativo, é pessimista, ou que fica te cutucando com algumas coisas, que debocha da sua alegria, do teu otimismo. Como é que a gente lida com isso? Eu deixei uma pergunta para vocês, que foi a questão de, tudo bem, a gente vai lá, faz imersões de autoconhecimento, a gente evolui, melhora, tem positividade, e aí a gente começa a conviver com uma alma mega negativa. Como é que a gente lida com isso? Muitas vezes é difícil não absorver isso, mas eu tento não absorver. Eu falo do meu dia a dia como médica especialista, então eu tenho pacientes diariamente que chegam até mim, têm problemas de amor próprio, autoestima, até problemas psiquiátricos, psicológicos. Então, eu estou ali, né? Eu sempre prego sobre a humanização do atendimento, a gente falou isso no outro programa que eu participei. Então, eu estou ali como médica para acolher. Então, não só acolher a queixa dele dermatológica, porque no meu caso eu sou especialista em pele, mas acolher aquela alma. Por que ele age daquele jeito? O que é do outro é do outro. Então, eu tenho que entender, né, o porquê que ele está agindo daquele jeito e ter empatia. Eu acho que empatia é o principal e tentar não absorver. Na minha vida pessoal, cada vez mais eu tento ser assim. Mas eu confesso que às vezes é difícil. A gente, né, muitas vezes tem gente que tira a gente do sério, a gente tenta, né, mas no geral, acho que meu conselho, minha dica é essa, não só na parte pessoal, quanto na profissional também. É, né? É porque ou a gente vai contagiar essa pessoa com a nossa alegria, ou ela vai nos contagiar com o baixo astral dela. Ou existe um equilíbrio aí, Daniel, como é que é isso? Exatamente. Uma vez uma pessoa me procurou para fazer terapia e falou assim, olha, eu vim fazer terapia para lidar com quem deveria fazer terapia. Né? Então, eu acredito muito nisso, nesse contágio, né? Essa alegria e esse amor próprio que é capaz de transformar o outro, né? Pode demorar, às vezes, um tempo maior, né? Mas aquela pessoa ela vai se constranger diante, né, da sua alegria, do seu amor. Porque quando você tem esse amor próprio mesmo, você é consciente de quem você é, dificilmente você se abala com essas outras coisas. Você pode ficar por um tempo determinado, um pouco triste, um pouco para baixo, por causa de situações, N situações que podem aparecer. Mas se você está firme no seu autoconhecimento, você é capaz de não só permanecer firme em você mesmo, mas também levar outra pessoa à transformação. Carol, qual que é o primeiro passo no processo de recuperar a autoestima perdida, seja pelo motivo que for, né? Um casamento desfeito, uma traição, um filho que se mudou, perda de um emprego, um luto, enfim. O primeiro passo é muito chato quando a gente se percebe com baixa autoestima. Quando você fala, poxa, minha autoestima não está do jeito que eu gostaria. Quando você se identifica ali com sintomas de baixa autoestima. E o primeiro passo é esse autoacolhimento. É olhar para você e respirar fundo e falar, tá tudo bem. E ter essa consciência de que é uma construção diária. E que é necessário se olhar com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, que você olha alguém que você ama muito, alguém que você quer muito bem. Então você olha para si e fala, se fosse alguém que eu amo muito, se fosse o meu filho, se fosse a minha irmã, se fosse a minha mãe, como eu falaria, como eu trataria essa pessoa? Então, tendo essa consciência de que é normal, todo mundo passa por isso, né? Tem as pessoas que já passaram por isso de forma consciente, tem as pessoas que ainda estão nesse processo, tem as pessoas que ainda não criaram a consciência de que é necessário o fortalecimento da autoestima, mas é algo muito comum, natural. Então, esse acolhimento, essa consciência de que está tudo bem, vamos um passo de cada vez e focar nas pequenas coisas do dia a dia. Então, é se olhar com carinho, é se olhar com generosidade, é se olhar nos olhos no espelho e dizer, eu tô aqui para você, vai dar certo, vai ficar tudo bem pra gente. Como eu posso te amar hoje? O que eu posso fazer para cuidar de você hoje? E assim,
e ouvir a sua resposta, ouvir também o que você vai se dizer, porque muitas vezes a gente não sabe por nunca ter parado para perguntar para a gente mesmo do que eu estou precisando agora. É uma desconexão tão constante, tão contínua, que eu não sei qual é a minha necessidade, do que eu preciso. E se acolher, se olhar, se perguntar, se cuidar e se dar esse carinho que você sente naquele momento. Pode ser que naquele momento você só precise dormir mais cedo, você precisa tomar um banho quentinho, você precisa tomar um chá, pode ser que você precise fazer algo mais intenso, pode ser que você perceba que precisa de uma terapia, de uma psicoterapia, e se ouvir e se dar aquilo. Ou precise fazer mais o que te faz sentir vivo, né? Sim, exatamente. Eu sempre exatamente. digo que o nosso esgotamento, às vezes mental, o nosso esgotamento até físico, a gente diz, ai, tô cansada, tô esgotada. Talvez você esteja fazendo pouco o que te faz sentir vivo. E aí, tudo que ela estava dizendo, né, Carol, como é importante você se acolher e não se castigar. Porque a gente muitas vezes diz, puxa vida, não acredito que eu errei isso de novo, não acredito que eu não percebi isso. Mas, cara, calma, se acolhe, né? Faz parte, não se castigue, você nem tem esse direito. Só ele, todo-poderoso, tem direito de castigar alguém e ele não o faz. Imagine você. Vamos jogar aqui para os meninos da banda Rastapé. Vocês vivem uma carreira musical e, como todo músico, com altos e baixos, né? Com músicas, shows e momentos mais cansados, menos cansados. Como é que vocês lidam com isso? Como é que no momento de baixo astral vocês cuidam da espiritualidade, vocês têm positividade? Como é que vocês lidam com tudo isso da carreira que é tão intensa? Nessa parte, né, com certeza a família ajuda muito, e a gente trabalha em família fica até mais fácil, né? Viajando sempre, né? Então, quando a gente está num momento muito para baixo, a gente conversa com o irmão, conversa com o pai, com a mãe. A gente é muito família, está sempre reunindo com os amigos, sempre conversando. E aí vocês percebem quando um não está muito bem? Ai, você percebeu que o pai não está muito bem? Sim, ou a irmão? gente costuma tentar levantar, né? Eu gosto de contar piadas, gosto de alegrar, né? E na música tem tudo a ver, né, com isso, porque a pessoa que não está no momento bem, ela não consegue ouvir música, porque para ouvir música você tem que estar bem consigo mesma, você tem que estar aberta para ouvir música. E quando você ouve a música, independente da música, é claro que a música feliz te deixa mais feliz, mas tem até as músicas, né, que você está com saudade de alguém que te deixa triste, mas é aquele momento seu que você está amando alguém, está com saudade de alguém, mas está ouvindo música, né, para sentir aquilo. E é importante sentir, né? E é importante aprender e sentir. Ele falou uma coisa interessante. Quando a gente não está legal, a gente não ouve música. E falando um pouco do amor próprio, a gente percebe, temos aqui uma Dermato, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. As meninas da moda também. A pessoa não quer se arrumar, né? Às vezes, não quer ouvir música, não quer fazer uma comida gostosa. Não vou cozinhar nada, tanto faz, como fez, como qualquer coisa. Não vou cuidar da pele, do cabelo, não vou me maquiar, não. Passar batom para quê? Então, a gente, nesses pequenos sinais, né, Ana Paula, a gente já começa a perceber que a pessoa já não está muito bem. Sim, e foi até o que eu falei dessa mulher guerreira, né? Ela sempre não vai, né, deixando o outro em primeiro lugar e ela vai se desconectando, ela não consegue ter esse tempo. E a tendência realmente vai ser ela cada vez se sentir mais feia, vai se desconectando, a vibração dela vai mudando totalmente, né? E aí as coisas realmente vão piorando, porque quando a gente está no nível vibracional, né, uma energia maior, a gente atrai coisas positivas, né? Temos mais do mesmo, o universo nos dá mais do mesmo. Exatamente, e faz toda a diferença. Por isso que é importante a gente trazer este momento do autocuidado, né? Deixar inegociável o momento ali. É o tempinho meu e é inegociável. Eu tenho de manhã, à tarde, à noite, enfim. Escolher um tempo, né? Que seja 15 minutos, que seja, mas que sejam momentos para o autocuidado. Ô, Gustavo, mas como que a pessoa vira essa chave? Às vezes ela quer ser diferente. Puxa vida, eu queria me amar mais, me cuidar mais, eu queria botar uma roupa mais bonita, ou eu queria fazer uma academia, eu queria sair, passear, mas eu tô tão baixo astral que eu não tô com forças para isso. Como é que é essa virada de chave, na sua opinião? Já escutou falar em plural de fé? Você já escutou plural de fé alguma vez? Plural de fé? É. Qual que é o plural de fé? Não existe. Isso é uma situação individual. Então, é uma situação que ela precisa ter algum despertar de consciência, Boa seja por alguma dor ou por algum desejo, e aí, a partir do momento dessa situação, ela vai fazer uma virada de chave. Pode ser por estímulos externos, pode ser por uma
necessidade com o filho, com alguma coisa, mas isso é individual. Então a fé ela é individual, assim como a decisão de eu mudar o jogo é individual. E principalmente um programa como o teu, você está de parabéns pelo tema, que ele é fundamental. O mundo seria outro com pessoas que se amassem mais. Por quê? O meu grande mestre chama Jesus Cristo. Ele foi crucificado porque ele pregava uma coisa só, ele pregava o amor. E ele chegou na terra falando: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem está no cerne dessa questão é você. Porque Deus está em mim, Deus está em você, então eu preciso exclusivamente entender a minha criação, que está lá em Gênesis 26. Gênesis 1, versículo 26, fala assim: nós fomos criados à imagem e semelhança. Não é fisicamente, é energeticamente, é no sentido desse algo que me move aqui dentro. Então, quando, não importa se eu sou o corcunda de Notre Dame, eu vou ter que me achar o corcunda de Notre Dame mais bonito e elegante da terra. Tá? É um quesito meu comigo mesmo. E quando as pessoas resgatam essa essência, se eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho que adorar a ele, e assim como o próximo mesmo, o próximo é minha esposa, é o meu vizinho, não o próximo lá na África, é o meu próximo. Só que você só tem sustentabilidade para fazer isso quando você se ama. E o amor próprio está intimamente ligado com autorresponsabilidade. Por isso que você tem que se amar, se aceitar e se cuidar. Isso é algo intrínseco e só de responsabilidade minha. Podemos estimular as pessoas? Podemos. Mas a motivação, o algo que move a ação, ela é interno. Então a pessoa ela precisa entender também que existe uma fisiologia por trás. Então eu preciso entender que postura, quando a gente fala céu, a gente olha para cima, né? Quando a gente fala inferno, a gente olha para baixo. Então vamos cavocar a terra, vamos ver se a gente acha coisa ruim. Não é isso. Isso é postura física que as pessoas precisam compreender, que eu, ao estimular um olhar e levantar meu peito, destacar minha postura, eu começo a liberar hormônios positivos. Quando eu estou olhando para baixo, para onde uma pessoa depressiva, ansiosa, que está à beira de um suicídio, quando você liga no Disque Ajuda, primeira coisa que a orientadora dá, fala, olha para cima. Muda a tua postura. Então a gente precisa começar a resgatar algumas coisas fisiológicas, porque daí o fisiológico vai começar a ativar o mental e o mental vai se conectar com o espiritual. Então, quando a gente tem esse discernimento, essa decisão que eu tenho uma nobreza de estar vivo, é a primeira coisa de eu ser grato. E se eu estou vivo, eu posso mudar qualquer coisa. Então é nessa postura fisiológica, mental e espiritual que a gente vai começar o primeiro passo. E eu preciso ser grato pelo dom que Deus me deu de viver. Então, esse lance da fé, ela é individual, e esse momento que você está aí em casa, vivenciando para transformar a tua vida, dê um primeiro passo. E aí, com o teu primeiro passo, você pode ser, sim, ajudada e apoiada por qualquer um desses profissionais que estão aqui, porque Cristo mesmo deu uma resposta. Ele não fazia um milagre se a pessoa não quisesse. Claro. Então a pessoa precisa se levantar e começar a agir. E aí peça ajuda, que você vai ter orientação de sobra para transformar a tua vida para melhor. Ed, diz que as pessoas, existem pessoas que são preocupadas ao extremo, né? Aliás, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que 90% das nossas preocupações não irão acontecer, né? E a gente, meu Deus, mas como vai ser a hora que eu chegar? Mas e se? E se? E se? E se? Como é que a gente trabalha esse se, né? Como é que a gente tem menos preocupação? Você vai me responder já já. Ed, como é que a gente não se preocupa tanto com as coisas? Porque tem hora que a gente quer, viu? Você fala assim, não, mas para que, gente, que eu tô tão nervosa, ansiosa? Por que eu tô tão preocupada? E se eu for me apresentar e não fizer sucesso? E se isso não der certo? E se eu falar errado? E se... É muito e se, né? É muito e se. É uma maneira muito simples de fazer isso. Viver o agora. Não é o hoje, não. É o momento que a gente está aqui. Porque dizem que se você está deprimido, oprimido, você está vivendo no passado. Se você está muito ansioso, você está vivendo num futuro que ainda não chegou. Então, viva o presente. É o único momento em que você pode se transformar é no presente, é no agora. É onde os seus sonhos podem se realizar. E só complementando, para mudar o estado de espírito, quando a pessoa não está muito bem, viu, Gustavo? Toma um banho frio, muda na hora. Um banho gelado,
Você vai mudar na hora, é instantâneo. Você vai começar a enxergar o mundo de um jeito totalmente diferente. Mas o viver ao agora é extremamente importante. A gente carrega muita coisa e a gente acaba ficando pesada a jornada. Então, carregue menos, vá mais longe. Pare de ficar se perguntando, e se acontecesse isso? E se isso tivesse esse resultado? Né? Como deveria ser? Como eu gostaria que fosse? Viva o hoje, o agora, o momento. Você comentou do banho frio, né? E é engraçado. Como que também uma noite de sono, no outro dia a gente está diferente, né? Às vezes o dia foi pesado, aconteceu alguma coisa à noite, ou você está ansioso, estressado, ou um problema que parece que, nossa, não dá para resolver, não estou conseguindo achar a saída. Relaxa, dorme mais cedo, põe paz no seu coração. Parece que no outro dia acende uma luz, né? A luz do dia traz uma luz também de decisão dentro de você. É muito interessante isso. Ó, eu vou trazer mais um convidado aqui para nossa roda, que é um exemplo, sim, de amor próprio, de autoestima. E a gente vai entender se ele sempre foi assim ou se ele ressignificou a sua jornada. Ele é ator, modelo, digital influencer e sociólogo. É uma referência hoje brasileira em vitiligo e ele tem, com certeza, muito a nos ensinar sobre o tema. Bem-vindo, Akin Cavalcante. Tudo bem, Akin? Como Olá, é que você Amanda. tá? Boa noite. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada. Obrigado Seja por convite. bem-vindo aqui à Tudo nossa bem? roda de conversa. Ó, sente-se aqui, por favor. Akin, estávamos conversando aqui e eu até te fiz essa pergunta, né, no intervalo. Você é muito alegre, tem um sorriso muito bonito, né? Tá por aí, a gente sempre te vê por aí. Sempre foi assim? Você sempre foi um cara resolvido com as tuas questões, com a tua aparência, com o vitiligo, com tudo que te fez ser diferente de alguma forma das outras pessoas que te cercavam? Você era resolvido com isso ou você ressignificou e aprendeu? Não, esse caminho foi ressignificado. Eu sempre falo, né, na filosofia, que a filosofia diz que o ser humano é racional, né? E eu sempre brinco e falo, não, o ser humano não é racional, ele é emocional. Ou seja, as nossas emoções reverberam diretamente em tudo na nossa vida. E comigo também não foi diferente. Então, a partir do momento que eu tive essa compreensão do quanto as minhas emoções reverberavam em mim, no caso na minha pele, foi onde eu comecei a ressignificar e entender melhor o caos que existia dentro de mim para conseguir me relacionar melhor na sociedade. E você sentia essa dificuldade de se relacionar na sociedade? Você sentia dificuldade por parte das pessoas? Elas mudavam o teu eixo com alguma palavra, alguma frase, alguma colocação? Sim, mudava. Na verdade, a gente tem duas questões aí, né? A primeira delas é a questão da dependência afetiva, que é a capacidade que a gente tem de permitir que outra pessoa afete as nossas emoções. E isso era muito forte, né? Tanto que isso é uma das coisas que eu mais falo em quase tudo que eu produzo nas minhas redes. O quanto a opinião do outro, das outras pessoas, é mais importante que a sua. O quanto a outra pessoa é mais forte que você. Não, a opinião do outro não pode ser mais importante que a sua. O que a outra pessoa pensa não pode ter mais valor para você do que aquilo que você pensa. E comigo, né, por uma série de circunstâncias, principalmente quando a gente tem vitiligo e meio que se sente um patinho feio mesmo, né, da sociedade, a gente tem uma tendência muito, muito, muito grande de se sentir influenciado pelo pensamento alheio a partir da estética, né? Ou excluído? Sim, excluído também, porque a aparência é uma das coisas mais importantes na sociedade moderna. Né? E quando você tem essa questão de uma aparência muito rudimentar, muito considerada diferente pelo fato de ter manchinhas na pele, a gente vê aí hoje, né, nas redes sociais, se você usa, por exemplo, o Instagram, você tem 500 filtros para poder ter uma aparência melhor. É verdade. Né? A gente tem a indústria cosmética, de beleza, né, oferecendo uma série de produtos para que você não tenha manchas na pele. E no caso do vitiligo, não. No vitiligo, você tem manchas que são sistemáticas e progressivas na pele. Né? E aí a gente tem que começar a parar e entender isso. Falar, não, existe um termômetro natural na minha pele que chama-se vitiligo. E esse termômetro tem a ver com as coisas que eu sinto dentro. Então, a gente começa a trabalhar as curas internas, né, dos traumas, das vivências, das questões que são delicadas. A gente começa a olhar isso de frente, encarar essas dores e falar, não, eu preciso resolver essas feridas que existem dentro de mim. Porque se eu não resolver, elas vão acabar me consumindo e me privando do mais importante que o ser humano pode viver na vida, que é ser feliz.
É isso mesmo. E como foi essa virada de chave quando aí você decidiu se assumir, se aceitar e, enfim, se amar, ressignificou toda essa história que você comentou agora dos outros para com você e transformou isso na sua profissão? A gente está vendo fotos lindas aí e hoje é uma inspiração também para outras pessoas. Foram momentos assim muito delicados. Primeiro porque quando eu recebi o diagnóstico de vitiligo lá nos anos 90, era uma época em que essa informação já não era tão conhecida como hoje. Então eu vivi, por exemplo, situações de pessoas atravessarem a rua para não passar perto de mim porque achava que isso era uma lepra, que era uma coisa muito pesada. Né? Hoje, felizmente, a gente tem um avanço da sociedade em que a informação, né, é muito mais democratizada e as pessoas já sabem que o vitiligo não dói, não coça, não é transmissível. Quando, né, lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico de vitiligo, mesmo do médico, o médico também, quando era uma manchinha na boca e o médico falou, eu perguntei para o médico falou, é vitiligo. Eu falei, o que é isso? E aí o médico falou, é a doença do Michael Jackson. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu lembro que naquela época era orelhão, e eu fui no orelhão, liguei em casa, perguntei para minha irmã, falei, o que é vitiligo? Aí até ter dimensão do que era, foi um sofrimento muito grande. E você fica numa paranoia, porque você não sabe no que vai se transformar a sua imagem. Né? E aí, cada manchinha que vai saindo, vai dando um desespero maior, porque a primeira tentativa eu preciso curar isso. E isso não tem cura. Né? Então, você pensa, onde a minha imagem vai chegar? No que eu vou me transformar? E aí, uma série de fantasmas começam a ser alimentados a partir dessas emoções negativas, desses medos, desses sentimentos, que você vai pensando, vou ser rejeitado pela sociedade, eu não vou conseguir casar, não vou conseguir trabalhar, as pessoas não vão me aceitar socialmente. A grande maioria das pessoas que têm vitiligo se sentem ou já se sentiram constrangidas socialmente pelo fato de ter manchinhas na pele. E aí, quando a gente vai olhando para essas circunstâncias, falando, não, eu vou ter que, de um jeito ou do outro, eu não tenho como cortar os pulsos ou deixar de existir pelo fato de ter manchinhas na pele. Então, no primeiro momento, eu tentei camuflar tudo isso com maquiagens. E era um processo muito dolorido, porque, imagine, né, homem, usando maquiagem, a questão o tempo inteiro de tentar esconder da sociedade uma coisa que faz parte de mim. Então, trabalhando, né? E eu falo que tem um grito de libertação, que foi na empresa que eu trabalhava. Foi uma reunião gerencial, então tinha ali dentro da empresa quase 500 pessoas, e cumprimentando muitas pessoas, eu percebi que a maquiagem borrou a roupa dessas pessoas. E eu me senti muito constrangido depois de ver essas pessoas no banheiro mesmo tentando limpar, né? Pessoal de terno, essa coisa toda, tentando limpar aquela maquiagem que tinha borrado. E eu fiquei muito triste, voltei chorando aquele dia para casa. E aí eu sabia que aquele dia eu precisava tomar uma decisão. E aí eu removi toda aquela maquiagem do rosto e falei, olhei no espelho, me olhei no fundo do meu olho pelo espelho e falei, eu sou isso. Então, a sociedade vai ter que me aceitar da forma como eu sou. E a partir daí, então, eu nunca mais usei, né, essas maquiagens, e foi o grito de libertação, porque daí eu não precisava usar mais roupa para poder esconder as manchas do corpo. Então, quando eu ia para a praia, já ficava sem camisa. E aí foi onde eu também fui percebendo que o fato de ter manchinhas na pele não torna ninguém menos bonito, né? A primeira questão. E que também tudo que eu pensava lá atrás, né? Você falou que de uma pesquisa nos Estados Unidos que 90% das nossas preocupações não se concretizam. E foi exatamente isso. Tudo aquilo que eu idealizei, que eu pensei negativamente que seria prejudicial para a minha vida, na verdade não aconteceu. E aí, na medida em que a minha aparência foi ficando mais popularizada, foi o contrário, né? O vitiligo acabou até me beneficiando e me transformando hoje nessa referência que eu sou, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda te ouvir, legal, né? Um exemplo. Que coisa linda. O Ed foi, né, Ed? Você estava no nosso lançamento, verdade. Muito bom. Olha, eu estava aqui durante o intervalo conversando com ele sobre o vitiligo, porque é uma coisa que a gente conhece algumas pessoas que têm, enfim, mas eu, por exemplo, nunca soube a fundo. A pessoa nasce com isso, vem ao longo da vida, e aí fui até surpreendida com você dizendo que não, que na verdade pode ser genético, tal, mas que ao longo da vida a pessoa pode desenvolver e que pode ser a partir de um trauma, de um luto, de uma separação. Então, olha, você vê como que essas questões emocionais são importantes e elas exteriorizam na nossa pele, né, em forma de doença, em forma de tantas coisas. E a doutora Dermato acho que pode falar também sobre isso. É uma doença, né, autoimune que a gente classifica, tem componente genético, mas está muito relacionada a fatores externos. É comprovado cientificamente que existe uma maior incidência de depressão e ansiedade em pacientes que têm vitiligo, até porque mexe muito com a autoestima, ou muitas vezes é o contrário, o paciente tem um trauma, tem
alguma alteração psíquica e ele desenvolve vitiligo. E nessa doença, essas células inflamatórias do corpo, elas destroem as células que produzem o pigmento, a pigmentação, as células que produzem melanina, que são os melanócitos. E aí começa a formação das manchinhas brancas, o que mexe muito com o paciente, com a autoestima dele, como ele mesmo falou. O teu teve? Você teve algum trauma? Teve isso para você? Sim, teve uma situação traumática. No meu caso, foi profissional, né? Eu já vinha com uma série de incômodos, incompreensões, desde pequenininho mesmo. Mas teve uma situação que foi de muito estresse no trabalho. Eu trabalhava em 2 empresas e eu estava assim, muito cansado, muito estressado, dormindo um pouco. E aí, quando eu saí de uma dessas empresas, foi onde aquilo me trouxe um abalo emocional mais forte. E aí, de um dia para o outro, foi do nada. Eu percebi uma manchinha na boca que eu olhei no espelho e eu achei muito estranho. E aí foi quando eu vi que aquilo era vitiligo e essa manchinha foi, enfim, ganhando outras dimensões que tomou, né, boa parte do corpo. Mas a gente só tem que te dar parabéns, porque você é um homem muito bonito, você é um homem que hoje trabalha com isso também, né? Ressignificou um lance para você e é exemplo e inspiração. Eu imagino que as suas redes sociais deva ter muita gente que se inspira em você, que se cura através da sua história. E como é lindo isso, né? E é uma pessoa que consegue levar informação da perspectiva do paciente, porque eu consigo levar informação da minha perspectiva como médica especialista. E a gente, hoje em dia, com essa facilidade de informação, né, são 2 vias. Uma via que a gente consegue levar a melhor informação para as pessoas, mas também tem muita fake news. Então, eu sempre estou falando contra os mitos. E ele fala da perspectiva do paciente. Qual a experiência do paciente com essa doença? Como ele vivenciou? E ainda conseguir levar informação sobre a doença de uma forma até acessível para as pessoas. Então, isso é muito legal. Um exemplo. Bom, muito lindo mesmo. Bom, vamos fazer uma dinâmica agora? A Ana Paula, nossa terapeuta, vai propor 2 dinâmicas. É isso, Ana? Exatamente. Então tá todo mundo aqui com o caderninho, lição de casa. O que será que a Ana Paula vai inventar pra gente? Vai lá, Ana. É uma dinâmica, né, que eu vou trazer de maneira subjetiva, mas que vai nos auxiliar para a percepção de o que a gente está colocando como prioridade na nossa vida. O pessoal de casa pode fazer também, tenho certeza que eles vão adorar. Bora lá? Olha só, eu quero que vocês imaginem que vocês estão numa casa e, de repente, começou assim, uma tempestade. Está se formando uma grande tempestade. E, neste momento que você visualizou a tempestade, o bebezinho que está na sua casa, tem um bebezinho com você, começou a chorar. A campainha tocou, o telefone tocou. Você lembrou que tem goteiras na casa, você precisa correr lá com os baldinhos para tampar essas goteiras, né? E você lembrou que tem roupa no varal sequinha, tá lá, pleníssima. Qual é a prioridade? O que vem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto? Enumerem, por favor. Bebê chorando, goteira, campainha, telefone e roupa seca no varal. Ok. Vocês já fizeram? Todo mundo já fez? Fez? Já. Vamos lá. Quem colocou... eu quero saber de você, Amanda. O que você colocou primeiro? Me conte aí. Eu vou beber, com certeza. Eu vou logo pegar o bebê no colo e eu e bebê ali, ó. Sim. Roupa que... Roupa... Sim. Roupa é o último. Lava Olha depois. só, então, quem colocou o bebê em primeiro lugar tem a prioridade a família. É algo importante, a Vou família perguntar para vem. todo mundo. Daniel, qual que está em primeiro? O bebê. E para Carol? Também, como boa grávida, o bebê. Gustavo? Bebê. Ed? Bebê. Bebê também. E também o bebê. Bebê também. Bebê, vocês também. Sim, então é a família. O bebê Tá. vem a família. Aí depois, eu não sei se alguém colocou em segundo, mas aí eu já vou falar então direto quais são os significados, tá? Para ficar mais fácil. O bebê é a família, a campainha são os amigos. Eu coloquei campainha em segundo. Vocês também? São os amigos. Goteira é o dinheiro. Como é que é? Meu Deus, olha só. Goteira? A Eu coloquei goteira goteira é o em terceiro. dinheiro. Eu coloquei goteira em terceiro. Eu fui na goteira. Você colocou a goteira? Goteira. Também. Ai, tá vendo? Olha que que não coisa dá boa, é casa. isso que a gente Sim. precisa. Família. Eu fiquei pensando nisso. Vai que inunda, pega no bebê. Lembrando que o dinheiro é uma energia boa, é nosso dom em ação, Amém. né? Recebemos, adoramos. O que mais? telefone é o trabalho. E Foi seu segundo? Olha que legal. Telefone E pro olha quarto só, também. agora a roupa no varal, que eu sempre faço essa dinâmica, e a maioria sempre acaba colocando, né, em último lugar. Como eu falei, não tem certo e errado, né, mas é bom para a gente dar uma analisada, né? A roupa no varal está ligada à autoestima.
a se colocar em primeiro lugar. A minha tá lá por último. Normalmente porque a gente fala, já tá lá mesmo, se mas eu molhar tenho não tem tanta problema. autoestima. Mas imagina só o quanto de trabalho, você precisou lavar, colocar, passar maciante, enfim, colocar para secar. E não deixa, qualquer coisa eu repito tudo de novo. Enfim, não tem certo e errado, mas a gente pode trazer uma reflexão. Será que tem algo aqui que eu preciso subir um pouquinho nessa lista de prioridade? Será que tem algo que está muito desconectado aqui? Então é para a gente trazer mesmo uma autorreflexão de uma maneira subjetiva, né? Mas que a gente possa olhar o que está vindo primeiro, está certo, está errado? Agora a família está em primeiro lugar, está tudo bem, dependendo da situação, a família está conectada, mas será que eu posso colocar um pouquinho mais de tempo para mim? Me priorizar um pouquinho mais? O que eu posso melhorar na minha semana, no meu dia? Enfim, Muito essa é a reflexão. bem, adoramos nossa lista de prioridades. É isso, com a correria da nossa vida, a gente tem que ter a prioridade para poder fazer um pouco de tudo, né? Para ter o nosso lazer, tempo com a família, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para tudo. Exatamente. Aí tem mais uma. Essa já finalizou. Tá. E tem mais uma. Qual que é? Essa agora vocês já podem guardar o papelzinho, a gente não vai precisar escrever, tá bom? Agora é a dinâmica do copo. Onde está o copo? Tá aqui. Pode pegar, Jairo, esse aqui? Como que é? Um copo para cada um? Isso, um copo para cada um. A gente também vai trazer aqui uma reflexão, sempre de maneira subjetiva, né? Para a gente trabalhar o subconsciente, ele trazer informações. Esse instrumento maravilhoso. Ana, nós temos 3 minutinhos. Se você quiser já ir falando, enquanto eu vou passando o copo. Essa dinâmica, ela consiste... eu vou trazer para vocês algumas frases, né? E vou fazer a pergunta. E se for negativo, eu vou pedir para vocês rasgarem, fazer um rasguinho no copo, tá? Então, a gente vai fazer aqui... Se a resposta for negativa? Faz um rasguinho no copo. Tá. Em casa também o pessoal pode fazer, né? Um copinho de aniversário, né? Do bolo lá, do aniversário da criançada. Dá para fazer também. Podemos? Olha só, a primeira pergunta. Eu tenho cuidado da minha saúde física e mental? Eu tenho esse cuidado comigo? Tá ok? Eu falei, aqui... Quando a resposta for mais ou menos. Aí faz um rasguinho médio, assim. Rasga só uma pontinha. Não precisa ir até o final. Tenho tempo para ficar no ócio, sem fazer nada. Aquele tempo que é só meu, que, olha, não... Tô no ócio, sem fazer nada. Porque a gente às vezes fala, ó, tô fazendo sem fazer nada, mas a mente tá lá. Não, porque eu vou criar, tô aqui, sentada na piscina e a cabeça tá lá. Não, eu tenho que criar isso, tenho que criar aquilo, no ócio mesmo. Consigo? Estou vivendo a minha vida em equilíbrio ou só vivendo para o trabalho? Aqui, ó, as mulheres guerreiras, né? Que vive ali para o trabalho, não consegue um tempinho. Estou conseguindo? Vivencio o momento presente ou estou sempre fazendo uma coisa pensando em outra? Tive que cortar o copo. O super-homem resolveu fazer um corte? Bom, eu acho que já deu aqui, né, pra gente servir a água, né? Eu acho que já dá pra gente pegar a água e servir para os convidados, né? Será que tem possibilidade? Agora nós temos que servir água no nosso copo? Bom, deixa eu só verificar se tem algum copo que está inteiro, né, para receber essa água. Tem algum copo inteiro aí para receber a água? Não pode ter nenhum rasguinho, nenhum pedacinho. Não pode ter nenhum rasguinho, viu? Acho que a gente vai ficar com sede. Então, eu tô achando que não vai ter jeito, né? Mas a grande reflexão do copo é que quando a gente não está completo, a gente não está abastecido, a gente não consegue contribuir com o outro. Essa reflexão do copo é que a gente possa olhar quantas coisas, quantas prioridades a gente precisa trazer na nossa vida para que a gente esteja ali repleta, transbordando para auxiliar o outro. E a gente precisa olhar para o amor próprio. O que a gente, né, que a gente não está conseguindo olhar para aquilo, preencher, porque é só transbordando que a gente vai conseguir auxiliar o outro. E a gente percebeu que a gente tem, né, alguns rasguinhos aí no copo, que a gente olhe para cada rasguinho. Se foi muito, tá tudo bem. Porque o processo de autoconhecimento é aos poucos que a gente possa olhar para isso. E que todo mundo tem as suas cicatrizes, os seus rasguinhos e que tá tudo bem. Akin, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Que delícia que ouvir vocês, as músicas são muito gostosas. Essa fala de felicidade, né? Como Nossa, é bom. bom demais. Felicidade demais. é tudo na vida. E a música, né? A música nos acompanha em todos os momentos. Todos os momentos, com certeza, né? Nossas e emoções. Que você falou, traz astral pra casa, né? Com certeza. Principalmente o dia que tá meio baixo astral, viu, gente? Acorda, já bota logo uma música, bota um aumenta forró, o som, pronto, forró é muito, nessa casa. um ritmo super pra cima, não tem como ficar parado, não tem como ficar desanimado. Como é que vai ser o ano de 2023 pra banda Arrastapé? A gente, graças a Deus, com muita produção, produzindo muito, fazendo o que a gente ama, de coração, que a gente gosta, né? Fazer o pessoal sentir amor em casa, a gente gosta de falar muito de amor. E, né, tem uma música nova agora que acabou de sair, né, Tico?
é Só Imaginar, a música, que fala só imaginar amor e paz, né? Que a gente põe a galera, chama a galera para refletir sobre a guerra, sobre os conflitos, né? E pensar mais no amor e pensar mais na paz, né? Pensar em coisas boas, coisas positivas, criar, construir juntos, né? Uma nação melhor, um mundo melhor. E daqui A música fala disso. E daqui a pouco chega junho, que vocês vão trabalhar Aí muito. vem festa junina, aí só felicidade mesmo. Aí são vários shows no dia, aí com é aquela certeza. confusão. Mas é muito bom, né? Você bom. vê, outro dia eu estava comentando isso com uma amiga. É tão gostoso porque a gente que é festeiro, assim, é Réveillon, daqui a pouco é Carnaval, aí daqui a pouco é Páscoa, aí já é junho, os forrós da vida. Eita, brasileiro gosta de Mas festa, é né? muito feriado, é muita coisa, e é tão bom. E a gente tem que viver o hoje, viu? Tem que viver o hoje. É por isso que porque... brasileiro é um dos povos mais felizes, né? Porque a gente gosta de festas, a gente gosta de viver. A gente comemora tudo, né? É. Comemora tudo. E tem que comemorar mesmo, né? As pequenas conquistas, as grandes, tem que comemorar tudo. Seguinte, a gente estava comentando aqui que o amor próprio, a autoestima, tem muito a ver, né? Você olha uma pessoa e parece que você já sabe. Pelo jeito como ela tá vestida, pelo jeito como tá o cabelo. Tá oleoso, tá encebado, não, tá bonito, tá com a unha feita, tá sem fazer, tá com uma roupa legal, não. Parece que você já sabe se aquela pessoa tem amor próprio ou não. É louco, né? A imagem é muito importante. As minhas próximas convidadas, elas são psicólogas e pós-graduadas em gestão estratégica de capital humano. Juntas, elas criaram uma startup com o objetivo de direcionar mulheres numa jornada de autoconhecimento. Para contar um pouco como tudo isso funciona, eu quero receber aqui a Juliana Miscout e a Silvia Botecchia. Bem-vindas! Tudo bem, Juliana, Silvia? Obrigada, viu? Prazer é todo meu. Obrigada por estarem aqui. Bem-vindas aqui à nossa roda, bem recebidas. Nós comentamos isso durante o programa, né? Que a gente consegue... É claro, a nossa imagem chega primeiro, né? A gente, claro que a gente valoriza tudo que a gente sente. Nós estamos falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas como isso reflete no externo? Como quando a gente olha para uma pessoa, a gente percebe se ela está com a autoestima elevada ou não, como é que está o amor próprio. Só no jeitinho. E aí eu não estou falando de estar na moda, de ser magro ou não ser, de estar dentro do padrão, de não estar. Não é nada disso. É você sentir que a pessoa se ama. Como é que foi todo o processo para vocês? Olha, foi um processo divertido, né? E é um processo constante. Né? A gente costuma dizer que são jornadas que a gente vai vivendo. Então, a gente teve uma jornada no começo de sair de uma carreira que a gente tinha na área de recursos humanos e montar a nossa startup para ajudar mulheres a transformarem a sua imagem através da autoestima, através do amor próprio, do autocuidado, né? Para quando a gente olhar para a pessoa, a gente entender qual é a emoção e qual é o sentimento que ela está passando. É interessante pensar sobre isso, né? Porque aí você começa a pensar em algumas pessoas. Você lembra de fulano, de ciclano, de não sei o que lá, e você diz, será? A gente tenta fazer essa leitura do outro. Isso é muito natural, né? E assim, logo que a pessoa chega em algum lugar, a primeira coisa que chega é a imagem dela. Né? Então, assim, a gente gosta de brincar que o pano de fundo para o nosso trabalho é a moda, porque a moda é versátil. A gente consegue passar através da moda as emoções que a gente sente. Então, se a gente quer causar uma emoção diferente em alguém, é muito fácil fazer isso através da imagem. E aí a gente pode dizer que pode melhorar a nossa autoestima através da imagem ou é o jogo inverso? Como é que é isso? É de dentro para fora, de fora para dentro? A gente costuma dizer que é de dentro para fora e da cabeça aos pés. Somos psicólogas, então a gente começa por dentro e porque a gente precisa conhecer. E a pessoa precisa se conhecer para entender quais são os objetivos dela, para depois pensar numa estratégia de imagem. Né? Se faz ao contrário, corre um pouco o risco de sair alguma coisa do caminho. Então, é bem importante o autoconhecimento primeiro, é nosso mantra, e depois, aí sim, a gente vai exteriorizando os objetivos dessa pessoa através da imagem. Vocês sabem que eu assisti uma palestra outro dia de uma amiga minha. Ela trabalha com saúde mental, burnout, enfim. E ela estava dizendo que o primeiro sintoma que você percebe que uma pessoa está com depressão, por exemplo, ou não está bem, é a falta da higiene, do cuidado, do autocuidado. Aquela coisa de não querer lavar o cabelo, quem é mulher tem cabelão, ou não querer fazer a unha, ou para os homens talvez deixar a barba, não querer fazer barba.
você começa a ver nesses pequenos detalhes do dia a dia, né? Quando a pessoa está no auge da depressão, diz que assim, elas não escovam o dente, não querem tomar banho. Se ela muito não quer fazer profundo, para né? ela mesma, ela não vai fazer para ninguém. É muito profundo. O assunto é bem... Que coisa interessante, né? E que bom que vocês podem, de alguma forma, resgatar essa autoestima. Porque é muito... tem uma brincadeira, tem até um filme que traz isso com a Lília Cabral, né? Que ela diz, vou repicar, de cortar o cabelo. Verdade. Que quando a gente quer dar uma guinada, uma mudada na vida, a gente vai lá e repica o cabelo e corta. Muda um pouco o visual. Então é isso, é de dentro para fora... Mas às vezes é de fora para dentro também que você ressignifica. Muda um pouco o cabelo, né? Ou quer passar por um processo de ressignificar o teu corpo mesmo. Começa a fazer uma atividade, ou quer se sentir mais condicionada a estar com seus netos, a brincar, se sentir mais disposta. Acho que é um conjunto de coisas, né? Com certeza é o conjunto. A partir do momento que a pessoa se conhece e exterioriza o que ela quer, quando ela se olhar no espelho, ela vai gostar, então ela vai começar a investir mais nesse externo e isso também vai favorecer internamente as emoções, os sentimentos. Como é que é o processo de quem participa com vocês, assim, na prática? Não sei se vocês podem contar alguma história ou alguém que, assim, teve uma ressignificação muito grande na sua vida. E a gente tem pessoas que nos procuram de todos os tipos, desde quem está começando a carreira, por exemplo, como uma executiva, que passou a vida toda se vestindo daquela forma formal para trabalhar. E aí, um belo dia, ela fala, não, eu não sou assim, eu sou divertida, eu sou bem-humorada, as pessoas me olham, eu estou lá de terninho e estou passando uma imagem fechada. Então, ela nos procurou e falou, eu quero ser a pessoa divertida que eu sempre fui. Né? E esse momento dessa tomada... É a coragem, talvez, de aceitar quem ela é, de né, construir tudo isso. Eu sou quem eu sou e pronto. É isso. E isso é um amor próprio, de você trazer, exteriorizar quem realmente você é. Seja da forma que você está se vestindo, como da forma que as pessoas estão te percebendo ali naquele contexto. E acho que o que vale muito dizer aqui é assim, nós não estamos em nenhum momento dizendo que você tem que ser o padrão. Ah, mas então vocês estão dizendo que para eu estar com autoestima, amor próprio bom, eu tenho que, por exemplo, ser magra. Não, de jeito nós não estamos dizendo isso. Você tem que ser quem você é e se aceitar e se amar. Se olha o depoimento que nós tivemos agora há pouco, né, com o Ike, enfim, falando um pouco do processo dele de aceitação, de ressignificar, e hoje ele faz sucesso dentro de uma coisa que era um desafio para ele. Então, é você usar o que você tem a seu favor. Exatamente, da melhor forma possível. E, às vezes, descobrir. As mulheres têm muitos complexos. Né? Então, às vezes, são crenças limitantes que ficam enraizadas por causa dos padrões que você falou, e é difícil, às vezes, nem ela enxerga. Então, o nosso processo ajuda ela a enxergar isso e ressignificar essas crenças, trazendo crenças que vão favorecer ela e não que vão prejudicar ou fazer com que ela fique estagnada. Vocês acham que essa mudança principal se dá num momento de separação, onde o marido, de repente, a colocava para baixo e ela quer ressignificar, ou no momento de recomeço de emprego, troca de emprego, ou pós uma demissão, ou não, pode estar tudo bem e ela querer dar uma mudada? Toda transição exige, né, que a pessoa venha para dentro de si, coloque a cabeça no lugar, se pense, né, e agora, para que lado eu vou, crie uma estratégia e aí se posicione. Então, assim, todas essas viradas de chave são normalmente os momentos em que as mulheres vão buscar essa transformação dentro dela. Gustavo, você usou um termo que eu achei muito interessante, foi o despertar, é isso? O despertar da consciência. Para o que quer que seja. E aí eu quero perguntar para qualquer um aqui do sofá, vocês têm alguma coisa para me contar sobre esse despertar de consciência? Já aconteceu com vocês uma virada num momento que o Ike acabou de dizer, quando ele, né, disse, olha, foi uma vez que eu estava muito maquiado e aí numa reunião eu percebi que a minha maquiagem estava borrando aí o terno de todo mundo. Vocês tiveram... falei errado. Vocês tiveram isso, um despertar de consciência em cima de um fato? Eu estava até comentando com os colegas antes de a gente entrar aqui no palco sobre a transição que houve na minha vida. A minha vida inteira eu sempre fui um cara extremamente positivo. E eu achava que o estranho era eu, né? No sentido de que, como que as pessoas não percebiam aqueles pequenos detalhes que eu percebia,
E há 19 anos atrás eu escrevi um livro, chama Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que foi baseado em 3 experiências que as pessoas me comentaram sobre o meu olhar. E aí eu fui compartilhar essa história. Mas o momento da virada de chave mesmo foi porque eu fui me desenvolvendo. Eu descobri que quanto mais eu investia no meu autoconhecimento, o sucesso meu em relações profissionais ou pessoais ela ia aumentando também. Então eu já era um potencial latente e eu fui investindo cada vez mais nesse processo. Então, se você quiser fazer algo que transforme a tua vida, invista em você. Por isso que o amor próprio é a receita. E quanto mais autoconhecimento, mais ferramentas você tem para lidar com as situações. Mas eu vivi o auge de uma situação porque eu fui desenvolvendo minha carreira. E eu cheguei no momento máximo, que seria como gerente... Máximo não, eu teria mais dentro do mundo corporativo, mas eu era gerente nacional de vendas. E todo o que eu vivi, eu comecei a compartilhar com meus clientes internos, com os meus funcionários. E aquilo que eu fui transparecendo para eles, e a regra básica era o amor próprio. Porque se ele não se posicionar diante de um cliente, o cliente não vai respeitar ele. Então era sobre o amor próprio. O amor próprio está intimamente ligado com autorresponsabilidade. E eu fui treinando eles. Fui treinando. Na hora que eu cheguei em um número de 100 pessoas mais ou menos treinadas, e eu estava vivendo uma situação, teoricamente, muito boa, no momento de impeachment da Dilma, a crise no Brasil, mas eu particularmente estava bem. E eu fui viver uma situação que foi extremamente atípica. Eu acordei um dia, querendo chorar, extremamente depressivo. Eu falei, que negócio é esse que está acontecendo comigo? O pai da positividade... E aí, naquele momento, eu entendi que eu falei de fisiologia, eu falei, não vai me pegar esse negócio, botei um shorts, um tênis e fui correr. Aí eu corri, eu estava em Salvador, em frente ao Farol da Barra, corri para o Farol da Barra, daí virei para o outro lado, subi, tem uma estátua de um Cristo lá. Sentei no pé de Cristo, fiz minha oração, a reza, falei, que negócio é esse? E eu escutei uma voz falando no meu ouvido, pede a conta. Eu falei, tá doido? Eu falei, que pedir a conta agora que eu estou começando uma parte nobre da minha carreira? Aí veio a voz de novo e falou assim, não é mais sobre você. É sobre o que você vai fazer para os outros. Ali eu liguei para minha esposa, 6 horas da manhã, eu falei, vou pedir a conta. Ela falou, você tá doido? A primeira coisa que foi a reação dela. Eu falei, não, eu tô convicto. Aconteceu isso. Foi isso. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Não é alucinação? Eu falei, não. Então pode vir, que nem que se for para baixo da ponte a gente vai junto. E ali foi um gatilho. A gente tem que ter uma percepção. O que a etimologia da palavra obediência significa? Saber ouvir. E a gente tem que saber ouvir e distinguir os nossos medos da nossa intuição. E a intuição é a conexão com o divino. Então todo mundo teve um dia que sentiu no coração que deveria ou não fazer uma coisa. E é esse discernimento que vai fazer com que a pessoa inicie um movimento de transformação. Escuta o teu coração. Ele tem todas as respostas que você precisa. Você teve, Ed, esse dia de despertar de consciência para uma coisa nova ou até uma atualização de identidade? Use o termo que achar conveniente, né? Eu tive. Foi exatamente no momento que eu gravei o primeiro vídeo e que eu tive as primeiras reações, que foram negativas, de pessoas que me conheciam e até me ridicularizaram. Sério? O que você está fazendo? O que é isso? Mas eu sentia a necessidade de fazer, eu sabia que eu poderia fazer algo a mais. Você trabalhava com o que antes? Eu sou ainda diretor de vendas da América Latina de uma empresa de tecnologia. Só que aí as pessoas estavam acostumadas a te ver nesse cargo e não exato. filosofando, Isso. refletindo. E aí começaram a me ligar, falaram assim, cara, o que aconteceu? Você está passando bem? Você virou filósofo agora? Qual que é a tua? Incrivelmente, o Gustavo falou uma coisa. Em janeiro desse ano, eu pedi demissão para fazer o que eu estou fazendo hoje, de um ótimo salário, de uma empresa muito boa, e pediram para que eu ficasse mais 3 meses. Então, 31 de março agora é o meu último dia. Eu pedi demissão. Falei, cara, vou fazer algo diferente. Se você não fizer algo diferente, você nunca vai ter aquilo que você procura, porque os resultados sempre serão os mesmos. Einstein já definiu a insanidade, né? É fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar o mesmo resultado. Um resultado diferente, desculpa. Então, esse foi exatamente no momento que eu virei a chave. Foi um dia que eu estava em Maringá, que é a minha cidade natal. Eu gravei o primeiro vídeo. Quando eu tive a reação das pessoas, foi aí que eu percebi que
eu estava no caminho certo. Eu falei, incomodei. Achei a picada. E aí foi. E aí virou o que virou. O primeiro vídeo teve 9 visualizações. 9 visualizações. E hoje, depois desses meses, 1 ano e alguma coisa, as próprias pessoas que me criticaram lá atrás falaram, porra, que legal, estou muito feliz com o sucesso, com o que está acontecendo. E tem hoje vídeos com 10 milhões de visualizações e por aí vai. Interessante, né? É o que você falou da intuição, é muito isso, né? Grita dentro da gente em algum momento e é confiar. Eu acho que o amor próprio e a autoestima vem muito de encontro com a palavra confiança. E aí, se me permitir pegar o gancho um pouquinho do que ele falou, hoje o mal da humanidade talvez seja a das pessoas se compararem com as outras. E isso prejudica muito quando volta para a gente, porque assim, a gente projeta pessoas que não somos, né? A gente quer ser quem está aparecendo ali na tela do aplicativo, quem está na televisão, e muitas vezes não está na nossa essência. Então, esse amor próprio, ele precisa partir de dentro e não do que a gente está vendo ali naquela tela. Isso prejudica a confiança. Isso prejudica e muito a confiança. Olha, eu quero que vocês deixem um convite para quem está nos assistindo agora, para que possam conhecer melhor o trabalho de vocês, né? E deixem uma mensagem final mesmo para essas mulheres. A gente tem um público feminino muito grande que estão nos assistindo e que talvez precisem passar por um recomeço ou por, né, colocar mais amor próprio nas suas vidas. Acho que é bom repetir o nosso mantra, que é autoconhecimento, né? Da forma que você achar possível. Comece de onde você está. Não precisa ter estratégias mirabolantes. Comece de onde você está, que aí as coisas vão acontecendo, você vai se conhecendo e aí, com o tempo, vai se aprendendo mais, se gostando mais e se cuidando mais. E a gente tem na nossa página também alguns conteúdos onde a gente traz técnicas, né? Olha para dentro de si, por onde você começa o autoconhecimento, né? O autocuidado, de onde vem? Então a gente tem lá algumas, né, técnicas que apoiam essas mulheres aí para fortalecer esse amor próprio. O Instagram de vocês é Mude Você? Isso mesmo. Ah, que lindo, que lindo. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada, Silvia. A você. Siga aí as meninas nas redes sociais para que você possa também entender mais o trabalho delas e fazer uso disso. Eu digo que é tão bom que hoje em dia a informação está tão a nosso dispor, é tão fácil, né? Você tem a própria rede social, você tem tantos o YouTube, a internet com vídeos maravilhosos, tantas formas. Às vezes a gente fica ali vendo besteira, fazendo uma coisa ou outra. Pô, entra nesse universo, mergulha, porque tem muita coisa boa para você encher aí o seu coração. Pois é, só papo importante aqui, recado importante, produtos importantes para vocês. E por falar em produtos, vamos chamar aqui a Caroline Mota Guiar, nossa dermatologista, para nos ensinar, falando em amor próprio e autocuidado, um skincare aqui. É noturno ou diurno? Na realidade, as duas coisas, porque a gente fala em 3 etapas essenciais do skincare, que é a limpeza, hidratação e proteção. Além disso, são etapas importantes, mas não são essenciais. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, se você fizer isso, eu já estou muito, muito feliz. Já está ótimo. Nossa, fico muito feliz, porque muitas vezes a gente passa aquela receita enorme, eu não faço isso porque você tem que entender se o paciente vai seguir ou não aquilo. Ele precisa aplicar aquilo para o seu dia a dia. Ele consegue também adquirir aquilo. Então, a gente tem que se adaptar. Mas essas 3 etapas são essenciais. Dá para fazer. Então, vamos lá. Por favor, nos ensine. Então, vamos começar lá. por onde? Então, primeiro eu trouxe alguns produtinhos para mostrar dessa parte desses 3 passos de limpeza, hidratação e proteção. E depois eu vou dar algumas diquinhas acessíveis, umas receitinhas, né, falando, puxando o gancho, mais caseirinhas, são seguras, porque a gente também não pode utilizar qualquer coisa, né? Sim. Para mostrar para vocês. Então, assim, aqui eu trouxe alguns produtinhos, tá? Então, vou falar da primeira etapa que a gente tem que fazer, tanto de dia quanto à noite, que é a limpeza. Tá. E a limpeza depende muito do tipo de pele que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai ter uma pele seca, uma pele oleosa, uma pele mista, e a gente vai escolher o produto de acordo com a pele da pessoa. Então, por exemplo, um gel de limpeza e um sabonete em barra, ele vai se adequar praticamente a todos os tipos de pele. Por isso que eu trouxe esses 2 tipos de veículos que a gente chama, né? Que é a forma que a gente vai entregar, né, esse produto na pele. A gente pode ter outras opções de sabonetes. A gente pode ter espumas de limpeza, sabonetes em creme, em loção, que aí vão ser mais para uma pele mais seca, para ter uma ação mais hidratante, uma pele sensível. Mas a gente sabe que a pele da mulher brasileira, do brasileiro, é mais oleosa mista. Tá. Então, eu sempre dou essa diquinha de investir em produtos mais um gel de limpeza, um sabonete em barra. Tá.
Então, a primeira etapa é isso, sempre fazer de manhã e à noite. Então, chegou em casa, à noite, faz a limpeza e de manhã ao acordar também. A segunda etapa é a hidratação. Na hidratação, a gente também vai escolher o produto de acordo com o tipo de pele. Então, peles mais ressecadas, a gente gosta de produtos mais em creme. Eu queria abrir aqui para mostrar a textura. Que acho que a gente consegue. O creme, ele é bem mais hidratante. Então, a pele mais seca, ela precisa de algo mais rico, para hidratar bem, repor essa barreira da pele. Você sabe que a gente fala que até antes de fazer a maquiagem é bom passar um creme? Com certeza. Porque senão mancha a base. Ó, diquinha aí pra mulherada. Porque a base parece que a pele vai comendo aquela base, né? Porque ela tá com fome, com sede, com vontade. Precisa formar uma camada de hidratação. Então, antes da maquiagem, fica a dica, meninas, sempre passar hidratante. É verdade. Eu gosto muito, antes da maquiagem, dos hidratantes em sérum e loção. São hidratantes mais levinhos, que formam uma película mais natural e a gente consegue receber essa maquiagem de uma forma melhor. Então, para uma pele mais ressecada, eu gosto desse tipo de hidratante. Eu também trouxe o sérum, que é um hidratante mais levinho. Vou abrir aqui, eu vou até botar no dorso da sua mão. Ele é mais levinho, ó, ele é mais fluido. Então ele é legal, ele serve para todos os tipos de pele, tem uma boa ação hidratante, mas ele é muito legal para uma pele mais mista oleosa, porque ele é mais sequinho e ele espalha melhor na pele. Sim. Então se você bota isso, por exemplo, um creme hidratante numa pele muito oleosa, vai piorar essa oleosidade. Então para uma pele mais oleosa, a gente prefere um sérumzinho. Então é outra opção, tá? E eu também gosto da loção hidratante. A loção é um meio termo, ela fica entre um creme e um sérum. Então, ela é legal para uma pele mais mista, uma pele normal, que não tem aquela oleosidade em excesso, aquela pele mais uniforme. E a loção, eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, ela é como se fosse um creminho mais fluido. Espalha também super rápido, tem um toque mais seco. Então, E uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês é que hoje em dia tem vários veículos, vários tipos de hidratantes. E até hidratante em bastão. Que legal, em bastão. Eu acho isso super legal. Prático. E qual a dica do hidratante em bastão? Pode ser utilizado no rosto inteiro, mas na área dos olhos. Eu gosto muito do hidratante em bastão para a área dos olhos, que é uma pele um pouquinho mais fininha, mais sensível. Então, é um ótimo veículo para essa região. Gosto muito. Então, não esqueçam. Hidratada. Exato. Não esqueçam de hidratar a região dos olhos também. E o terceiro passo seria qual? O terceiro passo é a proteção solar. Principal, gente. A gente tem que se proteger da radiação ultravioleta. Porque através dela, a gente tem câncer de pele, envelhecimento, flacidez e manchinhas. Então, a gente tem que utilizar protetor solar. Muito importante. Se fizer essa etapa, eu já fico muito, muito feliz. Se fizer as 3, eu fico mais feliz ainda. Então, eu trouxe alguns protetores solares. A gente também escolhe de acordo com o tipo de pele. A gente tem o protetor mais utilizado é o gel creme, que ele pode ser com cor ou sem cor. E aí ele é mais ou menos uma mistura de um creme com um gel. Ele tem um toque mais seco, mas ele tem uma ação legal hidratante. Tá. E a cor é muito importante, o pigmento é muito importante, porque ele forma uma barreira na região da pele. E essa barreira protetora, ela vai proteger contra a radiação ultravioleta, refletir essa radiação. E ela também vai proteger das luzes visíveis. Essa luz de estúdio, a luz do computador, da TV. Que também traz melasma, também mancha a pele. Também mancha a pele. Como se você estivesse tomando sol. E também envelhece. Então, é muito legal se o paciente consegue utilizar um protetor que seja físico e químico. O físico que tem um pigmento, essa barreira protetora, e o químico que é o protetor branquinho. Outros tipos de protetores são protetores mais fluidos, que são mais aquosos. Para que tipo de paciente eu prescrevo muito isso? Quem tem pele oleosa, claro, mas pacientes que fazem exercício físico. Então, são protetores mais fluidos, são bons para peles oleosas, são bem líquidos. E para quem faz exercício físico, eu adoro. Esse protetor é excelente para esse tipo de paciente. E outro protetor bem diferente para usar na praia, que eu gosto muito, também no corpo, que a gente não pode esquecer, que quando vai se expor bastante ao sol, é um protetor em spray. Tá. Que é bem líquido, a gente tem uma espalhabilidade muito fácil. Pode ser usado no rosto, mas no rosto eu gosto mais do fluido, do gel creme. Então, são essas opções aí que eu trouxe. Muito importante identificar o seu tipo de pele, saber seu tipo de pele. O médico dermatologista pode ajudar. Sim. E, através disso, a gente escolhe o skincare mais adequado e mais personalizado para o paciente. A gente tem que cuidar do rostinho, viu? Rosto, pescoço, porque entrega, né? Tudo que for aplicado também no rosto, no geral, eu oriento para o pescoço. Pode-se fazer isso. E também existem produtos específicos para a área do pescoço e do colo, que não pode ser esquecida, porque essa área também... tem radiação ultravioleta nela, também envelhece, também tem manchinha, também tem risco de câncer de pele. Então, muito importante. Sem dúvida. Agora, papel e caneta na mão, anote aí, porque a gente vai fazer a receitinha caseira. Primeira coisa, uma queixa que muita gente tem, olheiras, né? Nossa, olheiras é uma queixa campeã no consultório. Doutora, eu tô com olheiras. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu vou ensinar 2 receitinhas super legais, que são seguras, não vai ter problema.
para você fazer. Então, a primeira coisa é a camomila. A camomila, ela tem uma ação calmante, uma ação anti-inflamatória. E eu fiz esse chazinho de camomila, coloquei 250 ml de água filtrada com 2 sachêzinhos de chá de camomila que você compra no supermercado. Tá. E aí eu coloquei aqui e você pode borrifar esse chazinho no algodão. Então, umedece bem, acho que não está muito... Deixa eu olhar. não está funcionando, mas assim, umedece bem esse algodão. E aí você pode colocar umas 2 vezes ao dia na região das olheiras. Se você tem as olheiras mais inchadas, tem aquela tendência de ficar com a olheira inchada, é legal acordar e colocar, deixa uns 5 minutinhos. Eu amo camomila. Deixa uns 5 minutinhos. E à noite também, antes de dormir. E esse chá de camomila, ele também pode ser, você pode botar, outra dica é botar ele na geladeira e utilizar ele no rosto como se fosse uma água refrescante, com ação, por exemplo, como uma água termal. Tá. Mas sai com um custo-benefício melhor e também é seguro. Então você pode usar como se fosse uma água termal para borrifar no rosto ao longo do dia, principalmente para aquelas pessoas que têm pele mais sensível, a pele mais avermelhada vai melhorar. Tá. Muita gente tem rosácea, pele sensível, que é aquela pele que fica vermelha. Então, é uma dica. Na praia também pode borrifar. Então, a dica deixa na geladeira, é uma delícia. Ah, que legal. A segunda receita para olheira é pomada para assadura. Uma pomada mais hidratante, com ação hidratante. E a gente pode misturar, a gente coloca, né, uma quantidade... Eu seguro o microfone para você. Fica mais fácil. Então, a gente pode colocar uma colher de sopa. É que tá fechado aqui, vai ter que abrir. Esse é para quê, essa receitinha? Esse daqui é para olheira também. Ela vai ter uma ação hidratante. Vocês têm, gente, alguma reclamação, alguma pergunta? Os meninos aí com barba. Ela vai ter uma ação hidratante. Você, Ed, você deve ter bastante pergunta em relação ao cabelo. Então, a gente utiliza uma colherzinha de sopa. Pode ser uma quantidade maior, claro, mas é suficiente para a região dos olhos, dessa pomada para assaduras. E a gente pode colocar o óleo de rosa mosqueta, que tem comprovação científica. O óleo de rosa mosqueta, ele tem uma ação anti-inflamatória, rejuvenescedora e principalmente clareadora. Então, se você tem a área dos olhos meio manchadinha e quer melhorar, quer clarear e hidratar essa região, esse creminho que a gente faz, agora não vai dar para colocar gotinhas, porque não tem conta-gotas. Tá. Mas a gente coloca aproximadamente uma quantidade de 5 gotinhas de óleo Nossa, de rosa isso é antigo, mosqueta. hein? É antigo. Né? Negócio de rosa mosqueta. Receita da avó, mas funciona até hoje. Olha. Temos artigos comprovando. Porque a gente tem que fazer receitinhas caseiras de forma segura. Não pode ser qualquer receita, porque senão tem risco de dermatite, alergia. Tá. Mas nesse caso é seguro. Aplica na regiãozinha dos olhos de dentro para fora. Pode utilizar mais à noite, porque tem essa ação clareadora, não vai se expor ao sol. No outro dia usa protetor solar. Muito então, legal. é outra dica. Muito legal. Outra dica, esfoliar os lábios. A gente fica com aquelas pelezinhas descamando. Muito legal esfoliar os lábios 3 vezes na semana. Qual a receitinha que é segura que a gente pode fazer para esfoliação labial? A gente pode colocar uma colherzinha de chá de aveia. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui. Aveia em flocos. Isso, pode ser aveia em flocos, uma aveia mais trituradinha. Tá. E a gente coloca 2 colherzinhas. Essa é mais ou menos uma de chá, meio de sobremesa, tá bom. A gente coloca 2 de mel. E pode passar no rosto todo ou não? Só no rosto lábio? eu não recomendo tanto. Só lábio? Até pode, mas no lábio é mais seguro. Ou algum lugar que estiver muito ressecado, Isso, tipo algum lugar cotovelo. que você quer esfoliar. O rosto você pode esfoliar uma vez na semana com essa receitinha, tá? Mas tem que ter cuidado. No lábio dá pra fazer mais legal, porque é uma região mais específica. Mas o cotovelo, se você quiser esfoliar, que é a região do corpo, é mais seguro. Então a gente mistura, então essa misturinha vai esfoliar a região. Então é super legal, é outra opção. E outra dica que eu quero dar para vocês, que eu gosto muito, é uma receitinha para regiões mais ressecadas, como você mesmo falou, cotovelo, joelho, que a gente pode pegar a geleia de vaselina, que tem um ótimo custo-benefício, ela é bem densa, como vocês podem ver, e a gente pode misturar com a pomada para assaduras. Então, a gente faz partes iguais da quantidade que você quiser. Por exemplo, uma colher de sopa da geleia mais uma colher de sopa da pomada para assadura. A gente mistura, vai formar uma mistura super hidratante e a gente coloca nessas regiões mais ressecadas. Os pés ressecados é uma calcanhar, ótima pode pôr? Calcanhar? Calcanhar, pé. E outra dica, se for fazer nos pés, é colocar papel de PVC transparente para ocluir. E isso vai potencializar a hidratação dessa fórmula. Então, você pode fazer essa misturinha, coloca no calcanhar, nos pés, cobre com papel PVC, que a gente tem de cozinha mesmo, e dorme. Dorme ou fica 2 horinhas, isso potencializa. Super hidrata, Se você fizer isso por uma semana, vai melhorar. Arrasou! Contato dela na tela. Obrigada, doutora. Obrigada, adorei. Intervalo, até já. Ed, e evitar um pouco as comparações. A rede social traz muito a questão. Você que é expert em rede social, ela tem todo o lado positivo e a gente adora te seguir e ouvir tudo que você fala. Aliás, já vamos colocar o Instagram dele aí.
que você possa seguir também e absorver todas essas informações, essas reflexões. Mas a rede social, às vezes, traz a comparação, que a gente tem que evitar. Com certeza. A comparação, ela é a assassina da sua alegria. A única pessoa com quem você pode se comparar é com você mesmo. É o você de ontem contra o você de hoje. O único jogo que você domina é o jogo interno. É o jogo que você consegue mudar. O externo, você pode até influenciar, mas você não consegue fazer mais nada do que isso. Então, a comparação, ela é nociva. A gente está sempre... Aquela sensação de progresso. Pode notar, se você conseguiu alguma coisa na sua vida, você conseguiu comprar um carro. Aí o vizinho comprou um carro mais caro, melhor do que o seu. Acabou a alegria. Né? É verdade. Acabou a alegria. Então, não se compare a ninguém. Siga o seu jogo, né? E você vai ser muito mais feliz. Tá certíssimo. Ô, Daniel, onde entra a fé nisso tudo? A fé, ela é muito importante nesse processo, né? Porque quando a pessoa ela sabe, né, que tem alguém que olha por ela e que a ama, né? Ela também consegue ter esse olhar mais amoroso consigo mesmo, né? É muito interessante. Mais confiante, né? Exato. Então é muito interessante que existem muitos artigos científicos mesmo, né, sobre a relação da fé com a psicologia. E, por exemplo, uma pessoa que ela recebe um diagnóstico, né, de uma enfermidade, de um câncer ou coisa assim, então essa pessoa ela entra num processo, né, de decaída lá embaixo, e muitas vezes é a fé que dá a base para essa pessoa falando, eu tenho fé, eu acredito, eu vou melhorar, eu vou ficar boa, eu vou fazer o tratamento e Deus vai me ajudar. Então isso coloca essa pessoa para cima, né? É muito interessante nos hospitais, eu já tive contato com pessoas nesse sentido, enquanto as pessoas elas se apegam mesmo à fé, e isso dá o suporte necessário para essa pessoa enfrentar aquela dificuldade, não é? E necessariamente ter esse amor próprio, né, ter autoestima para enfrentar essa dificuldade que ela está vivendo. Certíssimo, super bem colocado. Temos que ter fé mesmo, acreditar mesmo. Carol, como é que a gente cultiva a autoestima, que a gente acabou de dizer, no dia a dia? De forma mais prática, né? A autoestima, ela é construída ou destruída nas nossas pequenas atitudes diárias. É importante ter isso em consideração. Entender que não é apenas o que você faz, mas por que você faz aquilo. Então, quaisquer coisas pequenas do seu dia a dia que você coloque a intenção de fazer por si, por cuidar de você, isso vai te ajudar a fortalecer sua autoestima. Por exemplo, beber água. A água é fundamental para a nossa saúde fisiológica e grande parte das pessoas vive num estado crônico de desidratação, que causa dor de cabeça, cansaço, dentre outros fatores. Então, se você se mantém hidratado com consciência, toda hora tomar um golinho de água e falar assim, olha eu cuidando de mim, me dando o melhor. Você tem o seu livro com atividade de escrita terapêutica, uma ferramenta excelente para entrar em contato consigo mesma. Então, você pode também fazer atividade física pela motivação correta, porque você honra o seu corpo, porque é o seu templo que te permite estar no mundo, não porque você o odeia ou quer entrar ali num peso específico, num padrão específico. Então, são essas pequenas atitudes diárias, cultivar um tempo para a gente mesma, estar em contato com as coisas que nos fazem bem. Isso tudo é fundamental para que a gente possa construir, reconstruir a nossa autoestima. Ana, a nossa autoestima está ligada ao nosso propósito? Sim, eu acredito fortemente nisso, porque quanto mais a gente se ama, a gente cultiva o amor próprio, a gente vai entendendo que a nossa vida é importante. E a gente começa o processo de busca para se conhecer. E a gente vai no processo de autoconhecimento. E quanto mais a gente vai conhecendo a nossa verdade, mais a gente vai afinando o nosso propósito. Está ligado diretamente. Agora, Gustavo, felicidade e positividade, nós falamos bastante sobre isso hoje. Dá para treinar? Dá para aprender? Essa é a ótima notícia que a gente tem. Tudo que a gente se dedica, existe um processo até dentro do nosso cérebro, chama-se neuroplasticidade. O nosso cérebro ele tem uma competência de aprender tudo novamente, mesmo que a gente ache aquele cachorro velho não aprende truque novo, né? Pau que nasce torto, morre torto, isso daí são crenças. E as pessoas recebendo as orientações corretas, fazendo o envolvimento correto, ela consegue sim acessar estados de positividade e felicidade. Isso daí está comprovado até mesmo por uma universidade
meia boca chamada Harvard, né? Ela já comprovou que isso é sim possível e ser treinado desde que você desenvolva uma linha neural, uma conduta e tenha um envolvimento prático por pelo menos 10 semanas. Então é possível, ninguém vai ser 100% feliz. Alguém que te vender essa ideia, você corra longe dela, porque não é possível ser 100% feliz, mas dá para você ser o máximo positivo e o máximo feliz dentro das adversidades que a vida te coloca. E a certeza de ser feliz ou de ser positivo, ela não te isenta de problemas, mas ela te dá a musculatura para você encarar os problemas de uma maneira diferente. E assim você consegue construir um ser forte, um lar forte e uma sociedade forte. Porque pessoas mais positivas, elas não se comparam. Pessoas mais positivas, elas têm fé. Pessoas mais positivas, naturalmente, têm mais autoestima. E pessoas mais positivas, elas estão intimamente ligadas com seus propósitos. E aí o propósito de uma pessoa feliz é fazer com que as outras ao nosso lado sejam tão felizes quanto a gente. Isso é muito importante, e é importante também você saber que dentro de tudo isso que a gente está falando, você vai ter dias, como ele acabou de dizer, você vai ter dias que você está meio triste, borocochô, e está tudo bem, e amanhã é outro dia, e virou e foi. Isso não é depressão, você não tem que se sentir culpado, se martirizar por isso, está tudo bem. A vida é assim. Às vezes a gente recebe uma notícia, uma coisinha, um caso de doença, um luto. Tá tudo bem. A gente tem os altos e baixos, tem as tristezas. A gente tem que se respeitar e viver tudo que a gente tiver que viver. Mas com o olhar que você acabou de citar, né? Um olhar diferente. Carol, sua dica aí para as nossas mulheres sobre o autocuidado. Eu sei que a vida é corrida, às vezes a gente não tem tempo para nada, mas minha dica é tire 10 minutinhos. Eu vejo a diferença das minhas pacientes, quando elas chegam no consultório, muitas vezes não têm o hábito de se cuidar, de ter uma rotina de pele, que é o maior órgão do corpo humano, então ele merece ser cuidado. E aí, depois de um mês no retorno, eu vejo a diferença. Mudou o humor, mudou a autoestima, mudou o amor próprio. Então, a gente vê nitidamente, não precisa nem a pessoa falar. Ela já chega diferente para mim. E também nas pessoas que me acompanham, às vezes, nas mídias sociais, relatos. Nossa, doutora, eu comecei a seguir suas dicas, a ver as rotinas e mudou minha vida. Olha, uma coisa tão simples, né? A gente viu 3 passinhos, limpeza, hidratação e proteção. Se fizer isso, você já tem esse prazer do skincare, esse prazer de se cuidar, de ter tirado esse tempo para você. E ainda mais, fora tudo isso, você está investindo na sua saúde. Então, minha dica é essa. São os pilares, né, gente? Quando Isso a gente mesmo. fala, tem que cuidar do corpo também. Não é para ficar malhadona, bonitona, não. É para você ter 80 anos e brincar com teu neto. Ir pro shopping, levantar, carregar, fazer as tuas coisas, viver, né? Então, são os pilares. É o corpo, é a alma, é o autoconhecimento, é tudo aquilo que a gente tanto falou. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi incrível. É sempre uma aula quando a gente traz pessoas tão especiais. Eu tenho certeza que quem está em casa recebeu tudo isso e vai usar, vai colocar em prática. E que o que eu desejo é que cada um de vocês escolha toda essa autoestima, esse amor próprio, esse desenvolvimento para si, com saúde, paz, para si, para suas famílias. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada pelas informações todas. Foi bom, não foi, meninas? Maravilhoso. Aprendi bastante hoje, hein? A gente aprende muito, é bom demais né? aprender, né? É muito legal. Adorei vocês aqui, abrilhantando e dando alegria para o nosso programa, para o nosso sábado, que vocês tenham um ano grandioso também, de muito sucesso, de muitas realizações. É sempre um prazer recebê-los aqui, viu? Imagina, o prazer é nosso sempre. E a dica é, se você estiver triste, ouça Arrastapé, hein? Siga a gente, nós acabamos de sair com música nova. É mesmo? É só imaginar. Corre lá no nosso Instagram. Nós vamos deixar o link lá para você ouvir essa música. @Arrastapé, beleza? Tá dado a dica aí. Coisa boa. Um beijo pra você que passou um pouco do seu sábado com a gente. Nós estamos juntos. Volte sábado que vem, que sempre tem temas muito especiais. E é isso. Ficou triste, borocochô? Bota um forró, levanta, dança. Que é isso. Tem que ser feliz e tem que ser feliz hoje.